Como é bom poder estar retribuindo a Deus um pouco aquilo que nós conseguimos, né? Quero saudar os nossos irmãos do canal do YouTube também, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém? Abra comigo, por favor, a vossa Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 12, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Hoje nós vamos falar, irmãos, quando deixamos as nossas responsabilidades, quando deixamos de fazer, de executar as nossas responsabilidades. A responsabilidade na vida do homem e da mulher, ela é muito importante. E quando nós deixamos de executar e de fazer, criamos alguns problemas, algumas dificuldades na nossa vida que vai, infelizmente, trazer algumas consequências e ruins, consequências não agradáveis. Então, a responsabilidade, ela faz parte da nossa vida, tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida espiritual. Sobre esse texto, é claro que aqui nós vamos falar sobre a vida espiritual, mas podemos também trazer para a nossa vida secular, para a nossa vida também fora da espiritualidade. Amém? Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 diz assim. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém? Meus irmãos, esse texto ele fala sobre o pecado do rei Davi. Nós bem lembramos que após 40 anos Saul reinar, Deus levanta Davi como homem segundo o coração de Deus para direcionar, para fazer aquilo que Deus queria. Saul, ele reinava não para Deus, ele reinava para si próprio. Por isso Deus o rejeitou. Então nós vemos que agora Deus levanta um homem valente, um homem que temia Deus, um homem que estava no pasto, que não buscava reconhecimento, que não buscava a glória para si, fazia tudo com amor e com dedicação. Deus o levanta agora para reinar sobre Israel. Passando-se os tempos, agora nós vemos que Davi, ele, por não cumprir com a sua responsabilidade, por não exercer o seu chamado, ele agora, existe em ano em ano que os reis têm que sair para a batalha, Davi decide ficar em casa. Davi decide e não executar e não cumprir com a sua responsabilidade. Meus irmãos, o pior obstáculo na vida do homem e da mulher é quando ele pensa que está tudo bem, quando pensa que ele já fez demais, quando pensa que ele não precisa mais fazer. Nós vemos também, trazendo aqui um paralelo, sobre a vida do sacerdote Eli, que devia estar instruindo a sua casa, devia estar fazendo aquilo que Deus assim o queria, devia estar ensinando, exortando seus filhos, e não fazia com o seu chamado. Consequentemente, os seus filhos banalizaram a presença de Deus através da Arca da Aliança, foram para a guerra, se perdeu a Arca da Aliança, se foi a presença de Deus. Quando chega a mensagem até o sacerdote ele se cai de desespero e bate a cabeça e quebra o pescoço e morre. Então nós vemos que a falta da responsabilidade, ela gera alguns problemas na nossa vida. Então aqui Davi ele foi chamado para rei, para reinar sobre Israel. Existia uma responsabilidade sobre a vida de Davi. Existia sobre a vida de Davi, ele tinha que cumprir, porque ele aceitou ser rei.
Deus viu em Davi aquilo que Davi não tinha capacidade de ver sobre ele. Porém, agora Deus leva Samuel na casa de Davi e oferta para ele. Unge ele como rei. Davi poderia muito bem rejeitar, irmão Abel, porque não é obrigado a servir a Deus, não é obrigado a pregar o evangelho, não é obrigado a tocar, não é obrigado a ser pastor, não é obrigado a ser obreiro, mas uma vez que você aceitou, você tem que cumprir com a sua responsabilidade. É o dever de todos nós, quando nós aceitamos algo do Senhor, é cumprir com aquilo que nos foi dado. Nós temos duas saídas, em aceitar ou aceitar. Mas se nós aceitarmos, devemos fazer com zelo, com amor, com dedicação, com responsabilidade. Por quê? Porque senão, se nós não fazemos com responsabilidade, se nós não fazemos com zelo, pode ter certeza que as consequências virão. E não tardarão. E não tardarão. Davi, então, agora, ele decide ficar em casa no seu palácio. E o rei, ele deveria ser o primeiro a estar na batalha. Primeiro a estar reinando sobre os seus comandados. E agora ele não fica. Por não ficar em casa, agora ele se levanta agora, e ele vai passear pelo palácio, e agora ele olha para onde não deveria olhar. Do outro lado existia uma mulher muito bela que estava se banhando, por nome de Betseba. Davi então agora olha para essa mulher, e a concupiscência dos olhos trai-o. A concupiscência dos olhos faz que Davi anseie, faz que Davi deseja. Culpado a mulher? Não. Culpado é Davi, que deixou de cumprir com as suas responsabilidades. Quando Davi deixa de cumprir a sua responsabilidade, está dando brecha para Satanás chamar a atenção dele. Ou seja, agora, meus irmãos, trazendo para a minha vida e para a tua vida, seja obreiro, seja pastor, seja membro, seja congregado, seja levita, seja tocador, sejamos o que for, quando nós deixamos de fazer aquilo que nós se pusemos, estamos pecando contra Deus, estamos deixando de fazer o que é certo para a obra de Deus. Davi agora, se ele tivesse na guerra, não ia dar tempo de ele olhar para aqui onde não devia. Se Davi estivesse na guerra, ele estaria ocupado, meus irmãos, mas agora Davi está no palácio sozinho, e a batalha comendo solta, Israel batalhando, seus comandados batalhando, e ele no palácio, e agora o olhar dele é atraído pelaquela mulher. E agora Davi a deseja. Os olhos é a candeia do corpo, diz a Bíblia Sagrada. Os olhos, vem a cobiça pelos olhos. Não é pelo coração. Primeiro olha, depois se entrega. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que Satanás, uns dizem que o fruto é a maçã, mas a Bíblia não disse, mas o fruto sim existiu. Satanás, primeiramente, ele aguça a Eva a olhar para o fruto. Aguçando ela a olhar, porque, irmãos, primeiro nós temos que olhar, para depois ser contaminado. Não tem como ser contaminado pelaquilo que você não olha. Não tem como você desejar aquilo que você não enxerga. E Satanás sabe isso muito bem. Por isso Jesus, ele diz no seu ensinamento, é melhor perder um olho e ganhar a salvação do que ir com todos os membros para o inferno. É o perigo dos olhos, é o perigo de pegar aquilo que não deve. É perigo de fazer aquilo que não devia fazer. E às vezes nós descuidamos daquilo que Deus entregou, colocou nas nossas mãos. Às vezes nós esquecemos para que Deus nos chamou. E seja qual for, irmãos, o teu chamado, ele é muito importante. Não existe para Deus, pastor está aqui, levita aqui, tocador aqui,
membro aqui, congregado aqui não. Para Deus, Deus nos vê todos dos mesmos tamanhos, aleluias. O pastor tem sua responsabilidade, o obreiro tem sua responsabilidade, o levita tem sua responsabilidade, o servo tem suas responsabilidades, o adorador tem suas responsabilidades, as crianças têm suas responsabilidades, todos nós temos as nossas responsabilidades. Por quê? Porque estamos diante de um Deus poderoso, fiel e verdadeiro, aleluia. E com Ele não aceita desculpas. Ele não aceita, foi sem querer, Jesus. Ele não aceita, para mim talvez vai dar, Ele não aceita. A Bíblia diz, irmãos, que é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e não praticá-la. Então Davi, ele conheceu a verdade. Deus, quando chama Davi, já não coloca ele para reinar direto, não. Davi passa por um processo de experiência. Davi ainda, ele teve que ver Saul reinar por alguns anos, para ver o que Saul estava fazendo como mau rei. Então Deus não te levanta, irmão, Deus não me levantou como pastor e já me pôs para pastorear, não. Deus me preparou antes. Deus te preparou antes para te chamar. Deus te preparou antes para você ser obreiro. Deus te preparou antes para você tocar. Deus te preparou antes para você ser levita, para depois você executar. Por quê? Porque primeiro Deus prepara, depois Ele manda fazer. Só que às vezes, irmãos, parece que nós estamos contentes no lugar que já estamos. E parece às vezes que não é mais Deus que está reinando na nossa vida. Agora eu faço como eu quero. Eu faço como eu quero. Eu venho quando eu quero. Eu faço de qualquer jeito, não dou mais valor. Parece que o sentimento do primeiro amor vai se desgastando. Foi isso que aconteceu na vida deste homem. Este homem perdeu o primeiro amor quando Deus o chamou na casa do seu pai. Este homem perdeu o primeiro amor quando ele estava lá no pasto e veio um leão e pegou a ovelha. Ele arrancou da boca do leão a ovelha. Veio o urso para despedaçar. Ele arrancou, ou seja, o urso matou, a ovelha matou, o leão matou, mas mesmo assim, irmão Abel, ele não deixou o urso e o leão levar os pedaços, porque aquilo que ele é dele, ele lutou pelaquela ovelha, ou seja, morreu, despedaçou, mas você não vai levar aquilo que é meu, ainda sem vida, é minha e eu vou resgatar. É isso que Davi fazia como homem, e por isso Deus o chamou, porque ele lutava, mesmo a ovelha sem vida, ele lutou com o leão, ele lutou com o urso. Amor, preocupação, dedicação, zelo pelaquilo que é dele. Era zelo, só que o correr do tempo, o zelo e a preocupação foi se desperdendo pelas mãos. Foi se esfriando, foi deixando, porque parece que não precisa mais, parece que já está tudo bem, parece, aleluia, que eu não preciso mais cuidar, parece que eu não preciso mais me preocupar. Cuidado. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriariam. Por aumentar. Não é por ter iniquidade, é por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Ou seja, quanto mais vai aumentando, mais vai se perdendo. Quanto mais vai deixando de fazer, mais vai se distanciando de Deus. Quanto mais vai deixando de ter compromisso, mais vai se distanciando do Senhor. E eu sempre digo, distante de Deus, próximo do capeta. Distante de Jesus, próximo de Satanás. Distante do céu, a um passo do inferno. A escolha é nossa. A escolha sempre foi minha e tua. A escolha nunca foi de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o livre acesso ao Pai, e foi dado. E agora diante de nós Ele coloca dois caminhos, ou duas portas se você quiser. O caminho, aleluia, que leva, conduz à porta estreita, leva à salvação. Mas o caminho largo de quem não está preocupado, o caminho largo de quem não tem, aleluia, que quer ter compromisso, o caminho largo de quem não se preocupa, de quem não tem ética, de quem não tem horário, conduz
Jesus a perdição e a salvação. É estes dois caminhos que existem para a igreja. Não existe a terceira via, não existe a quarta via, só existe céu e inferno, e Jesus nos dá a oportunidade aonde quereis passar a eternidade, aleluias. Aonde queremos passar a eternidade? Se queremos passar no céu, temos que levar aqui como as coisas é do céu. Não podemos, meus irmãos, não podemos se distanciar daquilo para onde nós queremos ir. Se eu aqui na terra não agir como um cidadão do céu, para lá eu não irei. Então nós vemos aqui que Davi, ele cobiça aquela mulher, e por cobiçar ele como rei, ele manda chamá-la, e a concede como mulher. Primeiro pecou com os olhos, foi tentado pelos olhos, não desviou o olhar, e agora concedeu o pecado. E por conceder o pecado, gera o fruto. Meus irmãos, nós já ouvimos, crescemos, ouvimos esse provérbio. Aquilo que começou errado termina certo? Não, termina errado. Davi concede uma mulher que não era dele. Primeiro, ele já começou errando por ficar no palácio. Ele era rei, ele deveria estar na batalha. Segundo, ele agora olha para a mulher, poderia, como um homem de Deus, retornar e orar para Deus tirar aquele sentimento? Não. Se aguçou, se deixou se levar pelo sentimento. Se deixou se levar pelos olhos, atraído pelos olhos. Agora concedeu a mulher. Gerou o quê? Uma gestação. A mulher agora chega nele e fala assim: rei, eu estou grávida. Eu estou agora esperando um filho teu. Davi agora, como rei, ele quer dar os seus jeitinhos. Agora ele chama manda Urias, está vindo da batalha, manda Urias então agora descansar em casa. Por quê? Descansando, o homem distante da sua esposa iria concedê-la e aí ficaria tudo certo. É querer tampar o sol com a peneira. É tentando burlar o sistema. O plano de Davi, aos olhos do homem, seria um plano inefável, um plano que não iria falhar. Pois bem, Urias, como um servidor, como um soldado fiel a Israel, a que Deus levantou, Urias disse: não, meu senhor, sou homem de batalha, não tenho que descansar não, eu tenho que ir para a batalha. Pois bem, Davi então vê o seu primeiro plano, não dar sequência, falir. E agora, o segundo plano de Davi é o quê? Vou dar um banquete, vou embebedecer Urias, ele vai ficar bêbado e não vai saber o que aconteceu, e aí depois a mulher vai estar grávida e ele vai falar com o filho dele. O segundo plano poderia ter dado certo, poderia acontecer também, só que o plano dos homens é falho, o plano dos homens é perdido, e agora então isso acontece. Urias então bebe, mas fica caído no palácio, não dá sequência, não consegue ir para a tua casa. Pois bem, agora Davi tem o último plano agora, a última cartada de Davi é colocar Urias na linha de frente dos soldados. Colocar Urias, ele era um comandante, então ele estava comandando aqueles que estavam na frente. Agora a ordem vem para Joabe: Joabe, coloca Urias na linha de frente, na primeira linha, porque sabia que ele ia morrer. Todos os soldados que estão na primeira linha vão morrer, não tem jeito. Na batalha é assim. São colocados, primeiramente, é como, aqui ninguém aqui é boiadeiro, mas nós vemos os filmes, como aqueles boi de piranha que o pessoal fala. Primeiro coloca-se um boi, para todas as piranhas e nele, depois passa a boiada. É assim que funciona. Na guerra da mesma forma, coloca os primeiros para serem perdidos e depois vem a guerra da sequência, e aqueles que estão atrás têm a probabilidade de matar aqueles que estão diante. Davi então tem o seu plano, mas todos os planos de Davi, aos olhos dele era bom, mas aos olhos de Deus foram todos maus, foram todos perdidos. Urias então ele morre na batalha. Davi então, além de adulterar, comete um homicídio, mata um inocente. Para Davi estava tudo bem, porque ele era rei, mas Davi tudo que ele fez foi ocultamente, aos olhos de Israel, aos olhos
do homem, mas aos olhos de Deus, tudo estava sendo, aleluia, descoberto, tudo estava sendo vista. Eu quero abrir aqui um parênteses, cuidado você que me ouve, cuidado que talvez o teu plano, aos olhos da sua mulher ninguém vê, aos olhos da família ninguém vê, aos olhos da igreja ninguém vê, mas Deus está vendo tudo, Deus está enxergando tudo, aleluia. Então cuidado, porque o teu plano pode ser oculto, mas quando Deus colocar, Deus vai colocar para todo mundo ver, e a máscara vai cair, a capa vai cair, porque aos olhos do Senhor nada está oculto, aleluia, nada. Estamos brincando de ser crente, estamos brincando de ser servos, cuidado, Deus vai colocar tudo à tona. E alguém se levanta e diz: pastor, mas Deus não envergonha. Não envergonha? Miriam e Arão sentiram inveja de Moisés. O que Deus faz? Joga uma lepra na vida dela. O corpo dela tudo cheio de lepra. Mais do que isso, Deus fala: pode mandar elas ficar 7 dias fora do arraial. A lepra era significado por pecado. Ou seja, Deus mostrou. É uma vergonha, sim ou não? É uma vergonha. Por quê? Porque ela estava fazendo rebelião contra Moisés. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado nas nossas ações e nossas atitudes. Aquilo que para mim é insignificante, para Deus pode ser um peso grande. Porque quem está no erro nunca vai ver, nunca vai sentir o peso. Quem está cometendo o pecado nunca vai sentir o peso. Irmãos, quantos tem pessoas enganando a igreja? E quando eu falo a igreja, enganando nós, o corpo de Deus. Mas a Deus ninguém engana. E aí quando vem tudo à tona, porque irmãos, quem consegue esconder o pecado? Ninguém consegue esconder o pecado. Ninguém consegue esconder. Erro é uma coisa, pecado é totalmente diferente. Então aqui Davi, ele tentou ocultar o seu pecado, mas não ocultou. Agora Davi, no seu aposento, pensando que estava tudo bem, Deus levanta um profeta chamado Natã e vai até ele. E conta uma história para ele, que está no capítulo de número 12, que diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criava, e ele tinha crescido com ela e com seus filhos igualmente. Do seu bocado de comida, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha com uma filha. E vindo a um homem rico, um viajante, este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, o tomou a cordeira do homem pobre e a preparou, e o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso, e pela cordeira que tornara a dar 4 picadas, porque tal coisa fez, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e isto é pouco, mas acrescentaria tais coisas na sua vida, porque, pois desprezaste a minha palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, a Urias heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por tua mulher. Olha só. Como é bom nós ouvimos nos nossos ouvidos o erro dos outros. É ótimo. Davi, quando ouve a história, Davi fala: esse homem é digno de morte. Ele tinha condições
e ele pegou de quem não tem condições, ele tem que morrer. Davi falando, tem que morrer, Natan. E aí Natan diz, pois é, rei, és tu. O senhor tinha todas as mulheres que o senhor poderia ter, e o senhor pegou de quem só tinha uma. Eita, Jesus da glória. É esse Deus que nós servimos, é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus a quem ninguém se engana. É por isso que eu amo esse Deus, meus irmãos, porque ninguém engana a Deus. Pode enganar eu, pode enganar você, aleluia. Eu não levo ninguém para o céu, como não levo ninguém para o inferno, então pode enganar, não tem problema não, mas eu quero ver enganar o meu Deus, eu quero ver enganar o meu Senhor, porque aos olhos dele, a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo ardente, que não se apaga, que não estão fechados. Os olhos do Senhor, meu irmão, está consumindo, está vendo tudo, e na hora certa, Deus trará tudo à tona, meus irmãos, aleluia, e aquilo que há de ficar, ficará, aquele que há de irá, irá, mas o Senhor permanecerá para todo sempre, aleluia. Não temer, irmãos, é Deus que faz a obra. Tentam enganar a Deus, tentam enganar ao Senhor, mas não conseguem. Davi agora, então, ele vê o pecado dele sendo colocado diante dos olhos dele. Não foi Natan que estava sabendo. Deus contou tudo para Natan. Deus relatou tudo para Davi. E Davi, rapidamente, ele olha e ouve aquilo, e reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua falha. E Davi reconhece como? Vamos para Salmo 51. Foi aonde Davi, ele escreveu esse salmo, assim quando Deus revelou para ele o pecado dele. Meus irmãos, e como Deus revela os nossos pecados? Pode ser por um testemunho, pode ser pela sua palavra, pode ser por um louvor. Deus, ele nunca vai deixar nós permanecermos no pecado sendo enganado. Deus, ele sempre vai chamar a nossa atenção. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos em pecado. Sim, mas às vezes estamos inconscientes. Às vezes estamos cometendo séries de pecado e não estamos atentando por aquilo. Mas a Bíblia fala que Deus, ele vai nos revelar. E quando Deus nos mostra o nosso pecado, cabe a nós o quê? Reconhecemos. E se arrependemos e não praticar. Aconteceu isso com Davi. Davi, então, agora ele escreve o Salmo 55, que é referido a esta passagem de 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Por isso, Davi agora, ele está colocando a sua alma perante o Senhor. Davi agora se arrependeu totalmente. Meus irmãos, olha as consequências do pecado, olha as consequências quando nós deixamos de cumprir com aquilo que Deus nos chama. Pessoas morreram, filhos foram mortos, por quê? O filho de Davi não nasceu, aquela criança. E Deus já avisou ele, não vai vingar o fruto, vai morrer. Vai morrer. Por quê? Porque foi concedido pelo pecado. Não vai morrer, não vai viver. E Deus não permitiu. Davi ficou por tempos em luto, chorando. Davi pagou um preço. Davi, irmãos, fez sacrifícios para que a criança vivesse. Só que Deus já tinha decretado, não vai viver. Consequência do pecado. Consequência de não cumprir com as suas responsabilidades. Meus irmãos, você que me ouve pela internet, de repente, eu estou sofrendo algumas coisas por falta de cumprir com a minha responsabilidade. E Deus nos chama a atenção nesta manhã, para nós refletirmos, porque algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. Se como homem do lar, eu tenho a responsabilidade como provedor, sim ou não? E se eu não fazer com a minha responsabilidade, não vai ter provisão na minha casa, sim ou não? Não vai ter.
Consequentemente, a minha esposa vai ter que ser a provedora. E ela sendo a provedora, pastor Gilmar, ela vai ter que ir para fora. Ou seja, ela indo para fora, as coisas em casa vai ficar de tudo de perna para o ar. E quem vai ser o primeiro a reclamar? Eu. Erros de consequências. Erros de responsabilidade. Porque existem coisas em casa que o homem não tem capacidade para fazer. A mulher, ela frita um ovo, prepara a criança, coloca a criança na perua, coloca o lixo para fora e a gema do ovo sai ainda molinha. Agora, vai mandar o homem fazer isso para você ver. Ele põe fogo na casa, a criança não vai para a escola e o lixo fica dentro de casa. E aí depois ele vai ligar para a mulher ainda, não conseguir fazer nada. Este é o homem. Somos nós. Nós não temos capacidade. Não temos. Por isso Deus colocou uma ajudadora do nosso lado. Só que se nós não arcar com a nossa responsabilidade, depois nós não devemos reclamar. Foi o que Davi fez. Davi deixou de ser responsável. Criou um grande devasso dentro do reinado. Criou um grande problema. E esse problema não ficou só na vida de Davi. Veio na vida de Betseba, veio na vida, infelizmente, de Urias, veio sobre os soldados, veio sobre Israel. Olha só o grande problema por causa de uma falta de uma responsabilidade. Por uma falta da pessoa cumprir aquilo que ela deve cumprir. Irmãos, é muito mais fácil eu chegar até pastor Gilmar, para mim não está dando mais, daqui para frente é o Senhor. É melhor assim. É melhor assim. É mais fácil eu continuar de pé fazendo isso, sendo humilde, do que eu às vezes ficar empurrando com a barriga, do que às vezes ficar atrapalhando, do que às vezes ficar criando problemas. Lembra, Deus permite que Josué e os soldados de Israel conquistem Jericó, a maior cidade em fortaleza. Disse a história que no muro de Jericó dava para se construir casas uma do lado da outra e sobrava espaço ainda. Passava 2 carroças, uma do lado da outra de boa. Imagina então a grossura desse muro. Era um muro, fortalecimento que a história diz que homem nenhum, soldados nenhum poderiam entrar naquela cidade porque não considera uma fortaleza. Mas o que Deus fez? Pelos gritos, a muralha se caiu. Não foi por bomba, não foi por pedras, foi por muralhas. Ou seja, Deus permite então que Israel conquiste a maior cidade de fortaleza. Agora eles vão diante de Ai, uma cidade insignificante. Perderam a batalha. Homens morreram. Por quê? Porque Israel estava em pecado. Acã tinha pegado utensílios que Deus não tinha permitido da cidade de Jericó. E na tenda de Acã, pecado. Irmãos, nós temos que ficar atentos para que Deus nos chama. Só que antes de ir para a batalha, antes de chegar em Jericó, Deus dá uma ordem para Josué: avise-os que não é para pegar nenhuma coisa da cidade, dos pertences da cidade. Tudo é para ir para a casa do rei, para a casa do Senhor, para ser santificado. Acã fez o quê? Cresceu os olhos. Cresceu os olhos. Antes da batalha, Deus diz para Josué: ora, Josué, vigia, Josué, para que não pereça. Era Deus chamando a atenção de Josué. Josué vai o quê? Vai para a batalha. E perde a batalha em Ai. Voltando, Josué rasga suas vestes, cobre-se de cinzas e vai orar ao Senhor. E o Senhor fala: existe pecado em Israel. Aí Josué começa a se preocupar. Meus irmãos, o fato de eu estar bem não quer dizer que todo espaço está bem. Nós, como líderes, porque você é um líder na sua casa, você é um líder naquilo que você faz. Nós temos que se preocupar com aquilo que está ao nosso redor, para que nós não sejamos aflitos pelo aquilo que está no nosso redor. Ou seja, Josué era culpado pela Acã? Não. Mas por não vigiar, por não cumprir com o seu chamado, Deus havia chamado a atenção dele, mas às vezes ganhei a cidade de Jericó, está tudo bem. A cidade de Ai é apenas uma passagem, e não é assim. Cada dia é um dia perante ao Senhor. Quando Deus diz para o povo: vou mandar o maná, não pega além daquilo que vocês não vão comer. Não precisa guardar. Mas o que o povo fez? Desesperado.
guardou, colocou a mais. No outro dia estava tudo cheio de bicho embolorado. Por quê? A ordem de Deus era: eu vou prover. É dia após dia que eu vou prover na sua vida. Não precisa se desesperar. Não precisa se desflagelar. Eu estou contigo todos os dias. Só que Israel não. Israel, atraído pelos olhos, pela cobiça. Então, meus irmãos, agora Davi, então, ele escreve o Salmo de 51, dizendo: tem misericórdia de mim, Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, meus irmãos, não parece o mesmo homem, não parece o mesmo rei, mas é. Quando o pecado é chegado diante dos olhos de Davi, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o pecado dele, é reconhecer o erro dele. Só que, irmãos, vamos ser sinceros, a humildade ela nunca foi colocada pelas vestes, pelaquilo que você deixa transparecer. A humildade é aquilo que está dentro de você. Davi reconheceu o seu erro, e a primeira coisa que ele faz: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu errei, eu sei que pequei, mas eu te peço, apaga-me as transgressões da minha vida, lava-me por completo, Senhor. Por que ele estava dizendo? Eu quero ser outra pessoa, eu não quero permanecer, eu não quero continuar neste pecado, eu não quero ser mais conivente com esse erro. No verso de número 4 diz assim: contra ti somente eu pequei, fiz que a teus olhos parecesse mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele sabia, só que até chegar o pecado dele, irmãos, ele não tinha reconhecido. E é por isso que eu digo, meus irmãos, por isso nós temos que ficar muito atento àquilo que Deus está chamando a nossa atenção, porque nós estamos sujeitos a pecar. Não devemos, mas estamos sujeitos. Ninguém que está aqui ou que está me ouvindo pode erguer a mão e falar assim: eu não peco. Todos nós pecamos. Todos nós, consciente ou inconsciente. Mas o importante é nós reconhecermos e analisamos a nossa vida. Eu não posso me dar o direito de fazer o que eu quero. Eu não posso me dar o direito, meus irmãos, de andar como eu quero. Eu não posso me dar o direito de estar em qualquer lugar. Por quê? Porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu tenho que estar me policiando para que eu possa me distanciar do pecado. A Bíblia vem dizer, meus irmãos, Tiago instrui: resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos diz, nos orienta para quê? Porque Jesus sabe, Jesus diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca para o pecado, ela se curva mesmo. Ela se inclina mesmo, e eu e você, querendo ou não, nós estamos na carne ainda. E a única forma de nós podermos dizer não para o pecado, a única forma de nós dizermos não para o pecado, não para as consciências dos olhos, é nós estamos com o Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa nos conduzir, para que eles possam nos desviar, para que eles possam, aleluia, nos tirar do caminho errado, aleluias. E como eu tenho o Espírito Santo, irmãos? Porque tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que é racional. Racional, responsabilidade. É racional sim ou não? Ninguém precisa ser espiritual para ter responsabilidade. Ninguém precisa. Só que através da minha responsabilidade, eu vou me manter com meu nível de espiritual forte perante o Senhor. Porque a responsabilidade na casa do Senhor, irmão Abel, vai me deixar próximo de Deus. E próximo de Deus eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou forte. E é por isso, irmãos, que a verdadeira homem e mulher de Deus, ele incentiva as pessoas a estarem na igreja.
Ele incentiva as pessoas a se aproximarem das coisas de Deus, porque é as coisas de Deus que me faz ser forte. É o Espírito que envolve as coisas de Deus que está sobre a minha vida. E, consequentemente, eu não irei me sujeitar ao pecado. Então, se Davi tivesse cumprido com a sua responsabilidade, nós não iríamos ter este caso na Bíblia Sagrada. Mas por ele não cumprir com a sua responsabilidade, gerou um grande... Irmãos, quem aqui de nós, não precisa erguer as mãos, quem aqui de nós deixamos de fazer a nossa responsabilidade e geramos um problema? Eu tenho certeza que eu vou falar, todos nós. Deixamos de cumprir uma responsabilidade, geramos um problema e pela misericórdia de Deus, nós não perdemos mais do que perdemos. Foi pela misericórdia de Deus que eu não perdi muito mais além daquilo que eu já perdi. Foi pela misericórdia de Deus, mas a minha negligência. Então, quando eu deixo de fazer algo que é correto, eu gero um precipício para a destruição. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Cuidado. Você que me ouve, que está na sua casa, cuidado. Seja na sua vida secular, sentimental, profissional, seja na sua vida financeira, seja na sua vida espiritual. Cuidado. Faça aquilo que tem que fazer, para que não gere nenhum problema na sua vida. Então, irmãos, se nós não estudarmos, não passaremos na prova. Negligência. E se não passar na prova, Clarinha, nós vamos repetir o final do ano. E por repetir o final do ano, Clarinha e Débora, nós não vamos ganhar presente. E é capaz de nós ganharmos uma cintada ainda do pai e da mãe. Na minha época era assim. É, Abel? Na nossa época, né, Abel? Tinha presente se passasse de ano, mas se não passasse, tinha um grande puxão de orelha. Então, quando eu deixo de fazer a minha responsabilidade, eu gero um problema, a qual muitas vezes eu não vou conseguir lidar com ele. Só que nesta manhã, Deus ele está nos orientando. Façamos que nem Davi. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos nossos erros e façamos, nos levantamos e fazemos a diferença para a glória de Deus. Davi, então, ele alcançou a misericórdia de Deus. Só que as consequências vieram. Os lutos vieram, as percas vieram. E às vezes, meus irmãos, uma das coisas que Davi, ele teve que carregar para a sua sepultura, os seus erros, as suas falhas. E eu costumo dizer, até hoje eu carrego uma dor, que ela é irreparável, a dor do arrependimento. Não tem cura, irmão Moacir, não tem cura, igreja. Eu vou levar para a sepultura a dor do arrependimento, pelaquilo que eu deixei de fazer que era correto, pastor Gilmar. É a consequência de um erro, de quando você olha lá para trás, você vê o que você fez, isso gera uma dor em você. E essa dor, todos os dias, ela incomoda quando você lembra. É a consequência de não cumprir com a responsabilidade. Mas que nessa manhã, nós possamos fazer que nem Davi, se levantar e começar a fazer tudo diferente para que Deus possa escrever uma nova história na nossa vida. E aí Deus diz para ele, depois de tudo, homem segundo o meu coração, caíste, mas levantaste e está reinando sobre Israel, para a honra e para a glória de Jesus, amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que nós possamos se levantar e ser mais forte para a honra e para a glória de Deus, amém? Aplauda o Senhor com alegria, eu devolvo a direção para o pastor Gilmar em nome de Jesus.